O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, está de volta para você, neto espectador. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que o programa Comarca 10 é uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico, que você sempre pode acessar os programas anteriores em nosso site no www.comarcanet.com.br. Agradeço, como de costume, a todas as mensagens que temos recebido durante os programas e durante a semana entre um e outro programa. Obrigado pelas centenas de mensagens que nós temos recebido, por todas as palavras de estímulo. Você faz parte dessa conquista, meu muito obrigado. Como de costume também, solicito que você convide seus amigos, seus contatos, através das ferramentas de mensagem instantânea, para que participe do nosso programa com perguntas, com dúvidas, porque hoje, mais uma vez, nós temos aqui pessoas altamente qualificadas e um tema extremamente relevante, não só para a comunidade jurídica, mas por todos aqueles que trabalham, que militam, seja na advocacia, no mercado financeiro. Você não pode perder o programa Comarca 10 de hoje, que também, como você já sabe, terá um momento Niarad 10, hoje especial, ao vivo aqui para você. Eu quero, como de costume, falar no momento ShopJur de 3 acontecimentos que vocês de São Paulo não podem perder nos próximos dias. Vocês verão na tela agora o primeiro slide falando do evento que acontece na próxima semana, que é o primeiro fórum do Departamento Jurídico, o Fórum Nacional de Departamentos Jurídicos, que acontece aqui em São Paulo no dia 24 de setembro. Entre no site, faça a sua inscrição. Restam pouquíssimas vagas, já estão inscritos mais de 230 pessoas. Você não pode perder essa oportunidade de aprender, de conhecer o que as pessoas de departamento jurídico pensam, como pensam. Então é um evento aberto para integrantes de departamento jurídico e também para integrantes de escritórios de advocacia. O próximo evento, também imperdível, acontecerá no dia 29 de setembro, também aqui em São Paulo, uma palestra sobre marketing jurídico. O tema será estratégias de mercado para advogados. Eu terei a responsabilidade, junto com o colega Ricardo de Blasi, de apresentar esses temas tão importantes que estratégias hoje escritórios e advogados podem usar para aumentar a sua participação no mercado, focando principalmente na retenção de clientes. Esse será um dos tópicos abordados na palestra do dia 29 aqui em São Paulo. Então, entre no site da marca ou no site do Universo Jurídico. Você terá informações sobre essa palestra aqui em São Paulo. É um evento gratuito no dia 29 de setembro. E por fim, quero apenas fazer considerações iniciais sobre um evento que acontecerá aqui em São Paulo no dia 5 de outubro, que o professor Niarad falará mais à frente, que é o primeiro seminário jurídico franco-brasileiro. Aí é apenas uma chamada, o professor Niarad falará com detalhes desse evento imperdível. É o primeiro, nós sabemos que esse ano é o ano da França no Brasil, você não pode perder. Certamente será uma oportunidade de aprendizado, principalmente para você que trabalha, que milita com negócios internacionais. Você não pode perder. Então aqui ficamos com o momento ShopJur. O Comarca 10 de hoje, eu tenho a grata satisfação de ter aqui um dos maiores especialistas que eu conheço, que já teve a oportunidade de contribuir com o jornal A Comarca. Eu estou aqui com um amigo, com um colega, Dr. Vinícius Simoni Suarghi, que vai fazer a sua apresentação, representando hoje como diretor de autorregulação da ABECS, Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito. Vinícius, obrigado pela sua presença e suas considerações iniciais. Olá, Ricardo. Olá a todos telespectadores do Comarca 10. É um prazer muito grande estar aqui falando, participando desse programa.
Legal, Vinícius. Eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com você, eu conheço um pouco da sua longa trajetória profissional de sucesso. Quero que você fale para o neto espectador da sua experiência, da sua vasta experiência, iniciando no Procon e depois no escritório de advocacia. Fala um pouco da sua trajetória profissional. Na verdade é um traço, eu acho que a minha trajetória tem um pouco do traço do direito dos novos tempos, né? O direito do consumidor, eu estou muito ligado à questão do direito do consumidor talvez aí com direito ambiental e com alguns outros que surgiram aí nos últimos anos. Tenham formado uma grande quantidade de advogados, de pessoas que estejam militando. Eu tive uma oportunidade, um prazer muito grande de ser chefe de gabinete do Procon de 2003 a 2005, e onde lá eu costumo dizer que é um meio como a gente sofre uma mudança muito brusca de percepção jurídica, de conhecimento. A quantidade de informações que a gente recebe lá todos os dias é muito grande, foi muito grande, né? E a partir disso aí eu apostei toda a minha carreira nessa área, sou mestrando na PUC de São Paulo, e depois tive a oportunidade de ingressar no Emerenciano BAD, uma banca muito grande, 11ª banca, maior banca do Brasil, e lá tive a oportunidade de chefiar a área de direito do consumidor, e fiquei lá por 3 anos. Quando agora no início desse ano, também um projeto um pouco diferente, que é trabalhar com autorregulação privada, né? Ou seja, autorregulação, que é uma regulação privada. Tive a experiência de trabalhar com regulação pública, agora trabalhando com regulação privada, mas sempre ligado à questão de direito do consumidor. Muito interessante, Vinícius. Antes de falar desse trabalho na ABEX de autorregulação, falar um pouco de direito do consumidor. Falávamos antes do início do programa dessa evolução em termos da atuação do Procon, dos direitos do consumidor. Como você vê essa evolução, esse crescimento do direito do consumidor no Brasil, seja dos órgãos de fiscalização e de defesa do consumidor? É engraçado, porque desde que eu comecei a militar na área, estudar a área, isso de 2003 para cá, já dá para perceber, já é perceptível uma modificação muito grande já nesses 5, 6 anos. Já temos diferenças de como enxergávamos o direito do consumidor há 5, 6 anos atrás e como enxergamos hoje. De fato, temos modificações, eu acho que os consumidores mudaram, a forma dos consumidores encararem o mercado de consumo é diferente. Alguns fornecedores perceberam que precisavam mudar suas práticas, precisavam mudar a forma de se relacionar com o mercado consumidor e alteraram. E algumas situações são bastante interessantes. A própria criação da autorregulação, na verdade, é um exemplo disso. Ou seja, é um mecanismo, ou seja, que o próprio segmento se organiza, estabelece critérios que vão além da legislação posta, justamente para tentar melhorar o seu relacionamento no mercado de consumo, melhorar o seu produto ou serviço que está disposto no mercado e que muitas vezes enfrenta algum tipo de problema. Muito interessante, Vinícius. Também conversando com você anteriormente, nós tratamos da diferença que existe no direito do consumidor, aquele contencioso, o volume de processos, como também existem muitos trabalhos profissionais, trabalhos detalhados que são feitos em processos específicos, em processos complexos, envolvendo aí o Ministério Público. Fala um pouco dessa sua experiência também nesses projetos mais complexos. Isso é uma outra coisa que, de fato, é um segmento do direito do consumidor que também vem exigindo cada vez mais dos profissionais. Não é de hoje que o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, já estão carregando um pouco mais na tinta das suas autuações, nas suas interpretações, por conta de algumas lesões que, de fato, acabam ocorrendo no mercado de consumo. Isso tem exigido mais dos advogados, tem exigido um maior estudo, a complexidade dos assuntos muitas vezes é maior e tem feito e tem exigido das bancas, tem exigido dos advogados, ou seja, que os advogados debrucem sobre aquele processo de uma forma mais efetiva, né? Isso realmente é uma questão, é um traço que existe no direito do consumidor. Mas o grosso ainda, acho que ainda está ligado ao volume. A grande quantidade de processos de direito do consumidor são grandes carteiras com grandes volumes, ou seja, algumas empresas ainda têm tido uma certa dificuldade ainda de resolver os seus problemas, né, de melhorar os seus procedimentos, mas outras já começam a dar amostras de que existem caminhos extremamente interessantes a serem perseguidos, a serem utilizados, com resultados extremamente expressivos no mercado, ou seja, tendo resultados bastante interessantes
com relação à sua função no mercado, ou seja, realmente tendo lucratividade, mas ao mesmo tempo não perdendo a noção de que, de fato, existe possibilidade de se ter lucro, mas mesmo assim sem deixar de se respeitar a legislação. É isso mesmo. E nós recebemos algumas perguntas aqui, e agora já respondidas pelo Vinícius, o Danilo aqui de São Paulo, perguntando, né, quais as atividades mais presentes, quais as empresas mais presentes na atuação do PROCON. E nós já sabemos, e é interessante a resposta do Vinícius, no sentido de que muitas empresas já trabalham de forma preventivamente, visando minimizar os efeitos, diminuir a quantidade de processos, o que é muito interessante, né, Vinícius? Hoje as empresas elas têm buscado exatamente esse trabalho de monitorar as reclamações, os procedimentos, identificando os porquês para minimizar a ocorrência desses conflitos, não é mesmo? Porque eu costumo dizer que alguns processos, quando não bem trabalhados, eles vão tendo uma escala, né? Ele começa muitas vezes com uma questão de um atendimento no saque, não resolvido, isso acaba indo para a ouvidoria, não resolvido, isso acaba muitas vezes chegando a um órgão de defesa do consumidor. Hoje em dia nós temos alguns fenômenos, né, que são coisas desse novo cenário que nós temos, ou seja, tem sites hoje especializados em reclamação, né? Existe a imprensa abrindo grande espaço para justamente cadernos de insucessos no direito do consumidor, ou seja, quanto mais aquilo, hoje cada vez custa mais caro um consumidor mal atendido. Então, óbvio que as empresas estão investindo e estão revendo o seu procedimento para justamente impedir que isso aconteça. Avaliar se o problema é no produto, é no serviço, se é um problema de falta de informação, ou seja, o que de fato realmente tem feito com que aquele produto tenha algum problema. Isso, então, é uma visão muito diferente. E é uma visão necessária hoje em dia, porque isso acaba afetando não só com relação ao custo que você também tem um problema, obviamente, de uma perda de mercado, porque você tem um consumidor insatisfeito, e você tem uma questão hoje ligada à imagem. A imagem hoje qualquer consumidor vai na internet, faz uma busca com relação àquele produto ou serviço e obtém informações dadas por outras pessoas se aquele produto funciona ou não. Muito interessante. Então você, advogado que nos assiste, consumidor que nos assiste, tem aqui recebido diversas informações muito úteis para você. E falando agora, Vinícius, do seu trabalho na ABECS, da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, explique para quem nos assiste o que é a ABECS, quais as suas principais atividades e o trabalho à frente desse projeto de autorregulação. Bom, é um projeto bastante interessante, né? Nós não temos muitos precedentes no Brasil de autorregulações. A autorregulação da ABECS veio na esteira de algo que já estava sendo estudado na FEBRABAN, ou seja, os bancos, que era a autorregulação bancária. A ABECS entrou junto nessa ideia, né? Isso foi no Brasil, se nós pegarmos, nós não temos muito precedente, temos o CONAR, que é um exemplo, né, de autorregulação publicitária, que é bastante conhecido no mercado brasileiro. Temos também a Anbid, no segmento financeiro, mas tirarmos isso, ou seja, não temos muitas autorregulações. Mas assim, de maneira geral, a ideia da autorregulação da ABECS é justamente o reconhecimento de que precisa ser feito algo, de que precisamos ter uma disciplina interna, ou seja, ter regras mais rígidas que aquelas dispostas no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, as regras da autorregulação da ABECS, elas vão além do Código de Defesa do Consumidor, vão além, obviamente, do que determina o nosso ordenamento jurídico, no sentido de ter regras que vão além e também são específicas, são cirúrgicas, né? Você consegue, de fato, trazer uma especificidade maior para a norma e consegue tratar de problemas que muitas vezes não são tratados, pelo menos de maneira específica, no Código de Defesa do Consumidor. Na autorregulação da ABECS, nós temos condição de tratar envio de cartão sem solicitação, temos condições de tratar estorno de faturas, problemas de maneira geral ligados a cartões de crédito, ou seja, todos aqueles problemas todos aqueles problemas que são encontrados, foram encontrados, ou seja, após um estudo de 2 anos feito pela ABECS, a ABECS fez desse estudo justamente produzir um texto onde que o objetivo era justamente, ou seja, rever os procedimentos dos players que participam da autorregulação e fazer com que eles tivessem regras mais rígidas para que impedissem que os problemas aflorassem no mercado de consumo. Muito interessante. Então, você que nos assiste nesse momento está conhecendo aqui esse projeto, que em breve se tornará realidade, que trará inúmeros benefícios para os usuários de cartão, para o mercado em si, para as empresas,
E a minha pergunta para você, Vinícius, é exatamente nesse sentido. Quais são esses benefícios para todos esses agentes envolvidos da autorregulação no mercado de cartão de crédito? Olha, o benefício é muito grande. Você tem uma regra, ou seja, você tem uma regra que vale para todos aqueles aderentes. E na ABECS são 42 aderentes. Então, hoje nós temos representados na autorregulação da ABECS, em termos de penetração de mercados, de cartões emitidos no mercado, em torno de 98%, 99%. Então, ou seja, o mercado de cartões hoje ele está todo autorregulado, de modo que as regras que estão ali, que foram recém-aprovadas no início do ano de 2009, elas serão exigidas de todos esses players. Eles mesmos se obrigaram a isso e eles terão que cumprir essas regras. E essas regras, quando cumpridas, indubitavelmente trarão um mercado melhor no segmento de cartões de crédito. Muito interessante. Então, envie a sua pergunta. Eu vou, antes de retomar esse assunto da autorregulação, perguntar, eu tenho recebido algumas perguntas nesse sentido. As dicas, as sugestões do Vinícius, que hoje é um profissional de sucesso, para o advogado que está se formando, que ainda cursa o curso de Direito. Quais as suas sugestões, Vinícius, para o profissional recém-formado, você que já exerceu atividades em órgãos públicos, em escritórios e agora na ABECS? Olha, eu acho que o estudante de Direito, ele realmente tem que... o direito realmente, quando ele abre uma quantidade de portas muito grande. Isso é uma coisa assim, eu acho que a faculdade de Direito realmente é uma das coisas mais brilhantes que pode acontecer para uma pessoa. A quantidade de oportunidades que uma faculdade de Direito traz é gigantesca. Eu acho que o estudante tem que buscar, dentre um enxoval de situações, né, um enxoval de possibilidades que ele pode escolher, aquilo que de fato lhe agrada. O direito hoje está muito aberto, ou seja, é muito difícil você encontrar um advogado que tenha um conhecimento amplo, verdadeiro em muitas áreas. Então, eu acho que o caminho hoje é você buscar se especializar numa área do seu agrado, né? E existem muitas, estudar, se dedicar e fatalmente o advogado que tiver dedicação com os estudos, ele não terá outro caminho que não seja o sucesso. Então você acabou de conhecer as dicas, as sugestões do Vinícius para a sua carreira profissional, você é advogado recém-formado. Voltando agora ao tema da ABECS, Vinícius, a minha pergunta para você é qual o estágio atual desse procedimento de autorregulação? Existem prazos, as metas? Quando esse projeto estará concluído? Bom, nós estamos num processo agora bastante interessante, que é o processo de certificação. A autorregulação considerará um selo, né, para as empresas, para os associados, que tiveram em perfeita consonância com a autorregulação. Então, agora será feito um processo de certificação. Já existe um primeiro levantamento da situação, de qual é a situação de cada um desses players. Eu acho que esse processo é um processo gradativo, natural. A norma posta, ou seja, a autorregulação foi colocada diante de um cenário de realidade dessas empresas, natural que algumas empresas ainda precisem se ajustar. E é óbvio que esse selo, justamente, ele tem um compromisso muito grande, porque ele é justamente aquilo que demonstra, a logotipia, ou seja, é a demonstração de que aquela empresa está em consonância com o mercado regulado. Então, ou seja, aquelas empresas que obtiverem o selo, que tiverem utilizando o selo, estiverem no seu material promocional, ou seja, nas suas campanhas, o selo da autorregulação, certamente essa empresa terá passado por um processo de certificação muito rígido e terá um acompanhamento muito criterioso por parte da autorregulação, no sentido de saber o seguinte: está sendo cumprido o código na sua integralidade. Muito interessante. Então, em breve, esse é um projeto que já está nessa fase de certificação das empresas. Você aqui no Comarca 10 e também na mídia terá outras informações. Eu quero agradecer a presença do Vinícius, muito esclarecedora sobre esse tema atual, eminente, e quero pedir ao Vinícius que deixe uma mensagem final aos nossos netespectadores e também os seus dados de contato, se assim desejar. Eu que agradeço, Ricardo. É um prazer aqui falar para o Comarca 10. É sempre muito gratificante conversar contigo, falar de assuntos aí urgentes, né, do direito.
Meu nome é Vinícius Zuari, como já dito, e eu vou deixar um e-mail de contato. É vinicius.zuarg, zwarg@hotmail.com. E aí, para os telespectadores que quiserem tirar alguma dúvida, discutir um pouco mais esse assunto, estaria à disposição para conversar com vocês. É isso aí. Você pode tirar suas dúvidas, envie mensagens para o Vinícius, que ele certamente responderá. Dúvidas, você que é empresário, relativas ao direito do consumidor. O Vinícius tem ampla experiência nesse assunto e pode, eventualmente, esclarecer as suas dúvidas. Vinícius, meu muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Vocês ficarão com o Momento Niará de 10, hoje imperdível, falando exatamente também sobre instituições financeiras. E nós voltamos dentro de alguns minutos. Fique conosco. Até mais. Atenção para a promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker 3,5 polegadas touchscreen. O GPS Tracker possui mapas e é um excelente guia para suas rotas. Aproveite! 12 parcelas de R$ 41,58. Mas atenção! Acesse agora www.gorilla.com.br porque são poucas unidades nessa promoção. Bebida não é só diversão. Conheça os riscos, seja responsável. Doutor Ricardo Silveira, muito obrigado por mais essa oportunidade aqui dentro do Comarca 10. Melhor programa sobre informações jurídicas, informações empresariais que nós temos na TV pela internet. E como vocês sabem, aqui também a Just TV, melhor TV pela internet. Como você acabou de dizer, eu tenho duas informações. A primeira informação é aquela mais profissional, aquela, afinal de contas, hoje estamos falando do mercado financeiro, cartões de crédito, daqui a pouquinho a respeito dos bancos, e eu trouxe uma informação a respeito disso, uma informação fresquíssima que eu só poderia trazer aqui ao vivo. E eu tenho certeza que os telespectadores aqui do Comarca 10 já sabem do Índice Global de Competitividade, isso mesmo. Índice Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial. Acabou de sair, agora, dia 8 de setembro. E nesse índice, muito bom para o Brasil, nós subimos, em comparação ao índice do ano passado, subimos 6 posições. Em relação ao índice do ano retrasado, o Brasil subiu 12 posições. Espetacular. Claro que, em alguns termos, aqui nós não obtivemos uma ascensão tão destacada. Mas no mercado financeiro, será que no mercado financeiro o Brasil tem uma boa posição? Eu convido, portanto, os seus telespectadores, Dr. Ricardo Silveira, aqui do Comarca 10, a analisarem esse material que é muito facilmente acessível na internet. Vocês vão notar no 8º pilar. 8º pilar de avaliação do Fórum Econômico Mundial. No 8º pilar consta informações sobre a sofisticação do mercado financeiro. E nesse item, dentro de 133 países, nós temos uma posição destacada. O Brasil é o 13º. Doutor Ricardo, eu repito, porque é impressionante. Em termos de sofisticação tecnológica do nosso mercado financeiro, de 133 países, nós somos o 13º. Espetacular. Eu, brasileiro nato, todos nós brasileiros natos, eu fico muito orgulhoso disso e eu tenho certeza que os nossos colegas que hoje estão aqui a interagir consigo no Comarca 10, sem dúvida alguma, vão confirmar essa informação,
porque afinal de contas é algo de destaque, é algo que faz com que nos sintamos mais orgulhosos do nosso país, ainda mais desse ótimo sistema financeiro. E agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é o entretenimento, entretenimento entre aspas, porque é uma oportunidade para que você, advogado, você estudante de direito, você profissional dessa área, tenha contato com profissionais franceses. Isso mesmo, como o Dr. Ricardo Silveira fez a gentileza de abrir o programa com informações sobre o primeiro seminário jurídico franco-brasileiro. Primeiro seminário jurídico franco-brasileiro que vai ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de outubro aqui em São Paulo, com diversas autoridades da França, também brasileiras, juristas, advogados, professores, enfim. 3 dias de atividades para que você, advogado, você, estudante de direito, você interessado nessa área transatlântica, por que não os negócios no direito transatlânticos, Brasil, França? E olha, atualíssimo esse tema. Afinal de contas, o Brasil está prestes a assinar um contrato e tudo indica que isso vai acontecer de mais de 20 bilhões de dólares na comercialização de equipamentos bélicos com a França. Olha, está na ordem do dia. Portanto, você advogado, bacharel em Direito, bacharelando, interessado no assunto, entre no site da OAB São Paulo, www.oabsp.org.br, procure o link, o ícone referente a eventos e cursos. Lá, no dia 5 de outubro, vocês vão encontrar primeiro seminário jurídico franco-brasileiro. Dr. Ricardo Silveira, muito obrigado e eu não me canso de parabenizá-lo pela excelência do Comarca 10. Ótimo programa, eu tenho certeza, já está fazendo história no nosso meio, no meio jurídico. Muito obrigado e um forte abraço a todos os NET telespectadores. Informativo, irreverente, com uma linguagem totalmente voltada ao público jovem. Estou falando do programa Repertório Independente, um talking show com entrevistas de bandas independentes, artistas, produtores musicais, diretores artísticos e todos os profissionais que trabalham e administram a carreira de diversos artistas no meio musical. Toda segunda-feira, às 22 horas, ao vivo, na Just TV. Tudo sobre o cenário artístico teatral você encontra no Cultura Urbana. Toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, na Just TV. Você toca algum instrumento ou tem vontade de aprender a tocar? Então não perca o programa Venegas Music TV, com muita informação, cultura e dicas. Toda quarta-feira, às 20 horas, ao vivo, na Just TV. Mais uma promoção imperdível do Gorila para você. TV LCD 26 polegadas, de alta resolução, apenas R$ 1.149. Se você preferir parcelar, 12 parcelas de R$ 108,58. Acesse agora www.gorila.com.br. Muitas crianças começam a beber por influência dos adultos. Bebida não é brincadeira. Conheça os riscos, seja responsável. Numa linguagem infantil de criança para criança, Gabriele Brandão fala de assunto sério, apresentando matérias contendo assunto relevante ao tema ambientalismo, com muita entrevista. Net Kids Super Ecológico, todas as terças às 15 horas, ao vivo, na Just TV. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, de volta para entreter e informar você das novidades, dos últimos acontecimentos no direito, nos negócios, no Brasil e no mundo. Obrigado, professor Niarad, por essas informações atuais e relevantes. E você que nos assiste, aguarde. Em breve teremos novidades internacionais para você.
notícias de fora do Brasil, ao vivo, aqui, no Comarca 10, falando de direito, negócios, advocacia, diretores jurídicos, carreiras públicas. Continue mandando a sua pergunta, em breve iniciaremos as perguntas aos nossos convidados. Eu tenho aqui ao meu lado um profissional, um grande amigo, que tem se destacado na atividade jurídica, também tendo exercido atividades em diversas organizações. Eu tenho aqui ao meu lado o professor, doutor Gustavo, que tem feito também um trabalho excelente na FEBRABAN, que já teve uma atuação de destaque no PROCON e na advocacia. E conversando rapidamente com o Gustavo Marrone, você vai entender o porquê que nós estamos falando com um advogado de sucesso, alguém que tem muito a nos ensinar. Gustavo, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais para aqueles que nos assistem. Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, espectadores. Agradeço o convite para estar aqui, então, excelente programa de informação jurídica a todos que assistem e responder as perguntas formuladas e trazer informações que possam ser úteis aos profissionais do direito, aos empresários e àqueles que têm um interesse nesta área. Legal, Gustavo. Algumas perguntas já chegando relativa à sua participação no projeto da FEBRABAN, mas primeiro, os espectadores querem saber do seu histórico profissional. Vamos começar pela atividade desenvolvida no PROCON, também durante vários anos, atividade de sucesso. Fale da sua trabalho naquele órgão. Bom, eu fui diretor executivo da Fundação PROCON São Paulo do ano de 2002 ao ano de 2005, e lá, capitaneado pelo então secretário de Justiça, Dr. Alexandre de Moraes, nós fizemos uma transformação administrativa, de ideias, de inovação na área de defesa do consumidor, para que ela se atualizasse à nova realidade que se colocava à frente. Saindo do PROCON em 2005, fui convidado a trabalhar num dos 3 grandes escritórios de direito público do Brasil, o Manesco Ramírez Azevedo Pérez, a convite de um dos sócios, o Dr. Floriano, professor da Universidade de São Paulo, e tive a felicidade de unir, neste trabalho, a minha questão profissional com a minha questão acadêmica. Eu, então, fazia meu mestrado em Direito Público pela Universidade de São Paulo, terminei, mestre em Direito do Estado, e hoje faço meu doutorado, também nesta mesma universidade, na mesma área de Direito do Estado. Então, indo para o Manesco, acabei unindo a parte profissional, o Direito Público, o Direito Administrativo, o Direito Regulatório, com minha área acadêmica. Isso me deu uma satisfação pessoal e profissional. Deste meu trabalho, aliando meu trabalho no Manesco Ramírez ao meu histórico no PROCON, a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, quando idealizou o projeto de autorregulação, me convidou para capitanear, para dirigir esta implementação. E aí aceitei, era um desafio muito grato, mas muito complicado, porque você teria que criar um novo sistema, uma nova estrutura normativa, jurídica para um setor inteiro de uma complexidade enorme. E juntando a parte regulatória com a parte de defesa do consumidor. E desde novembro de 2008, venho chefiando este projeto executivo para que ele possa auxiliar a sociedade e aos bancos a uma melhor atuação dentro do mercado brasileiro. Muito interessante. Então, nós, seguindo a ordem, falaremos sobre o PROCON, depois a experiência em escritório, nessa parte de direito público administrativo, e depois do trabalho na FEBRABAN. Gustavo, você falou de inovações no PROCON, quando diretor executivo. Exemplifique para aqueles que nos assistem essas inovações, os benefícios do seu trabalho à frente, que nesse período, em que a comunidade, que a sociedade aprendeu os seus direitos, aprendeu os procedimentos que ela poderia adotar para fazer valer esses direitos, que com certeza o PROCON tem feito um trabalho louvável nesses últimos anos, que contou com a sua colaboração. Mas fale dessas inovações quando estava à frente do PROCON. Bom, acho que para falar das inovações tem que contextualizar
o que era a defesa do consumidor e o que era a atuação do PROCON. O PROCON de São Paulo ele é fundado em 76, então muito bem antes do Código de Defesa do Consumidor. O código é de 90, com vigência a partir de 91, e, num primeiro momento da entrada em vigor desse diploma, houve uma série de contestações por parte dos fornecedores de que não se conseguiria conviver a legislação com a atividade empresarial, elas não conseguiriam coexistir. Então, esta primeira fase, uma fase de credibilidade, implementação, a defesa do consumidor era mais radical nas suas posturas, um embate mais corpo a corpo com as empresas, a fim de que elas cumprissem, de que realmente a lei, que no Brasil às vezes não pegasse. Né? Então, essa década de 90 toda foi esta briga para a implementação do Código de Defesa do Consumidor perante as instituições e que ele ganhasse credibilidade. Quando eu falo em inovação, é o momento posterior a essa implementação, ou seja, implementado, a lei hoje é uma lei que funciona, que todos conhecem, que é respeitada, que o judiciário aplica. Né? A partir da nossa entrada, a nossa missão era o quê? Era trabalhar numa outra vertente, já implementado, agora nós vamos harmonizar. E o que significa harmonizar? É você trazer para o diálogo os fornecedores e os consumidores e tentar idealizar projetos para a melhoria das relações, sem precisar aplicar uma sanção, sem precisar ameaçar, sem precisar ingressar em juízo com algumas ações coletivas. Então, essa postura de diálogo, de aproximação ao fornecedor do PROCON na época, foi o início da inovação, que acabou gerando um projeto de educação para as empresas, né, onde o PROCON ia até as empresas através de cursos contratados para disciplinar ou informar sobre as regras às empresas, aos atendentes, aqueles que lidavam com o público. Todo um processo de diálogo e de harmonização, que às vezes no código fica esquecido este princípio. Né? O código é de defesa do consumidor, mas ele tem como princípio básico harmonizar. Você tem que idealizar os princípios do Código de Defesa do Consumidor dentro da sociedade de mercado. E isso foi o trabalho que lá nos anos de 2002 se começou, né, e se continuou. Hoje o PROCON ele é um grande fomentador da educação para o consumo, tanto para os fornecedores como para os consumidores. Muito interessante, Gustavo, sua explicação sobre essa evolução no trabalho do PROCON. Nós temos aqui uma pergunta, o programa é ao vivo, do Sérgio, ele não diz de qual cidade, qual estado, e ele está fazendo uma interligação entre o PROCON e esse trabalho feito pelo Poder Judiciário no sentido de estimular a conciliação. Ele faz aqui um questionamento se a estrutura do PROCON não deveria ser utilizada a serviço para colaborar com o Poder Judiciário nessa semana, nessa fase aí de conciliação. Eu não sei se isso é uma pergunta, uma colocação, até mesmo uma sugestão e, por que não, uma crítica, mas eu faço, adaptando esse comentário a uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, fale das técnicas, das estratégias de negociação, porque você já disse dessa função do PROCON de harmonizar, não simplesmente punir, mas de explicar, de conscientizar o consumidor. Diga desse trabalho de conciliação tão amplamente realizado pelo PROCON e, se você julgar necessário também, falar aí sobre o trabalho da conciliação feita agora pelo Poder Judiciário. Quando você fala de PROCON, a primeira ideia que vem à mente é a resolução de conflito individual. O consumidor vai até o PROCON, reclama, o PROCON entra em contato com a empresa, senta numa mesa e aí se tenta resolver o problema do consumidor. Essa é a primeira ideia. Né? Mas não é só esse o trabalho do PROCON na luta pela harmonização. Óbvio, você resolver um problema individual é importante, porque para aquele consumidor específico, aquele problema é o mais importante porque é o dele. Mas pensando na sociedade, pensando no mercado saudável, você tem que trabalhar com condutas. Né? Então, o PROCON criou dentro daquela sistemática a questão das audiências coletivas, ou seja, você identifica um problema, uma série de consumidores numa mesma situação e chama numa audiência coletiva para tentar resolver o problema da conduta da empresa, e não apenas de um consumidor individual. Isso é harmonizar.
né? Sem retirar o mérito da resolução do conflito individual. Além de tudo, no processo fiscalizatório, além das sanções que podem ser aplicadas, que muitas vezes não refletem um benefício para o consumidor direto, né, sair um pouco da linha, vamos aplicar uma sanção, vamos aplicar uma multa. E sim, vamos ajustar a conduta. Antes de você aplicar, você conversar com o fornecedor e falar, vamos fazer um ajustamento de conduta nos termos do que o Ministério Público costuma realizar nos inquéritos civis ou nas ações civis públicas que eles patrocinam. Então, harmonizar nesse sentido de usar os mecanismos que o PROCON tem, a parte de fiscalização, a parte de atendimento, trazendo sempre a ideia de resolver conduta, né, e não resolver apenas o problema individual. Com relação ao juizado, né, a parte de conciliação no juizado, agora tem em segundo grau também, a parte de conciliação. Eu acho que o Poder Judiciário, é uma opinião particular que eu tenho, foi o grande instrumento de implementação do Código de Defesa do Consumidor. Os juizados, eles trouxeram a visão dos novos juízes que tiveram a matéria de defesa do consumidor, que cresceram com esta matéria nas suas carreiras e, dentro do juizado, puderam aplicar, o que teve uma efetividade muito grande na credibilidade desta lei, né? A conciliação é um passo necessário para que seja ampliada no judiciário. Por quê? Porque a demanda que nós temos hoje de consumo é muito grande, você tem um volume enorme de processos no juizado, que se você não tiver um mecanismo de conciliação, de mediação, e sempre chegar a ter que dar uma sentença, o que antes deveria ser rápido, vai se tornar um processo muito demorado, e o consumidor ele vai não só reclamar da empresa, como reclamar do Poder Judiciário. Então, a conciliação ela tem que ser cada vez mais explorada e acreditada dentro do Poder Judiciário. Muito interessante. Falando agora do trabalho atual do Gustavo, coordenando também esse trabalho na parte jurídica de autorregulação na FEBRABAN. Gustavo, explique para aqueles que nos assistem esse trabalho agora na FEBRABAN, os objetivos, os benefícios da autorregulação nas instituições financeiras. A autorregulação ela surge, se tivesse uma palavra que pudesse definir a autorregulação da FEBRABAN, ela surge de um compromisso. Um compromisso que os bancos signatários da autorregulação fazem perante a sociedade e fazem perante os seus pares de que eles vão cumprir aquelas regras pré-estabelecidas. Este é o princípio que norteou a formação da autorregulação. E o tema escolhido para dar início a esta autorregulação é a relação de consumo, é o relacionamento entre banco e o cliente, banco-consumidor, pessoa física. E isso teve um dado histórico a ser colocado desta forma. Acho que todos do meio jurídico conhecem o questionamento que o setor financeiro fez com relação ao CDC, né, dizendo que não se aplicaria ele aos serviços bancários. Houve uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, que julgada em 2005, se eu não me engano, 2005 ou 2006 foi o julgamento final da ADIM, colocou um ponto final nessa discussão e realmente disse que os bancos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Esse debate, muito mais do que uma perda, um ganho jurídico, acabou se deteriorando, se transformando numa deterioração da imagem do setor financeiro. O setor financeiro ele foi colocado como o setor que não queria cumprir as regras do direito do consumidor, não queria atender bem o consumidor. E essa imagem está sendo carregada até hoje. A autorregulação é um compromisso para mostrar que não existe mais nenhum tipo de barreira a essa aplicação. Então, a autorregulação da FEBRABAN trouxe, como eu vi o Dr. Vinícius falando na parte anterior do programa, especificidade a algumas regras do direito do consumidor. O que significa isso? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, ela trabalha para todos os ramos do mercado independentemente. Então, ela tem um caráter geral. Na autorregulação, a ideia é você transformar esses princípios em regras objetivas de conduta. Para quê? Para que o consumidor saiba o que ele tem que exigir. Mas, ainda mais, que o fornecedor saiba o que ele tem que fazer. Que o banco saiba o que ele tem que fazer. Então, a ideia da autorregulação é transformar
os princípios do Código de Defesa do Consumidor em regras objetivas. Dentro da autorregulação, é óbvio que dentro da autorregulação você vai ter uma enormidade de situações. Por quê? Porque quando a gente fala de banco, você fala de inúmeros produtos. Só para citar alguns projetos em andamento, você tem um normativo específico para atendimento via saque. Você tem um normativo específico para atendimento em agência. Você tem um normativo específico de um roteiro de encerramento de contas. Está se trabalhando agora um normativo específico para financiamento de veículos. Está se trabalhando um normativo específico para crédito consignado. Então, a ideia é trazer essa especificidade para que o consumidor saiba qual é o seu direito aqui. Eu tenho direito àquela conduta, àquele produto. Aí o banco, por seu lado, saiba qual é a sua obrigação. Muito interessante. Então, você que nos assiste agora já pode perceber os inúmeros benefícios práticos que esta autorregulação nas instituições financeiras trará para toda a sociedade, para todos aqueles que utilizam as instituições financeiras, que é a grande parte da sociedade. Fazendo agora um break nesse assunto, um intervalo, eu quero saber, Gustavo, como fizemos essa pergunta também para o Vinícius, as suas sugestões, as suas colocações para os advogados, para os jovens profissionais do direito que nos assistem. Qual seria a sua palavra nesse momento para aquele profissional que está chegando agora no mercado de trabalho, tem dúvidas sobre qual carreira seguir, qual ramo do direito estudar, uma pós-graduação, uma outra faculdade? Quais as suas dicas, sugestões para esse profissional novo no direito? Bom, o primeiro conselho, que acho que não tem como fugir dele, é que a pessoa tem que gostar do que faz, né? O ramo da advocacia não pode ser apenas um meio para eu ganhar dinheiro. Óbvio que acaba sendo isso, mas tem que ser um trabalho que eu goste, que eu idealizo fazer, né? Dentro deste conceito de que eu gosto do que eu estou fazendo, para você ter sucesso hoje no mercado, a especialização é uma parte muito importante. Porque hoje, cada vez mais, os escritórios trabalham, né, com produtos específicos. Então, você tem que ser uma pessoa tecnicamente preparada para responder a esta demanda. Então, quando você está na faculdade, ainda no seu terceiro, no seu quarto ano, você começar a direcionar o seu foco, procurando os escritórios daquela matéria que você mais gosta para estagiar, procurando especializar dentro da graduação, que muitas faculdades possibilitam a escolha de áreas naquilo que você está focado, e sempre estar estudando. Não dá o intervalo, você pode emendar uma pós-graduação, seja ela lato sensu, ou um mestrado, ou um doutorado, que é a pós-graduação estrito sensu, e sempre na área focada naquilo que você gosta, naquilo que você está trabalhando. Porque se você continuar estudando, você se tornar uma pessoa referência naquilo que você tem estudado, você vai ter uma grande possibilidade de se colocar bem no mercado, porque cada vez mais os escritórios estão procurando advogados especialistas em um determinado assunto. Interessante. Então você agora já tem as dicas que precisa para os seus próximos passos profissionais. A nossa caixa de e-mail está lotada, Gustavo, com uma pergunta que eles estão dizendo aqui, a pergunta que não quer calar. Eles estão querendo saber o seguinte: quando que a Febraban e os bancos estarão colocando à disposição do mercado para que o mercado saiba dessa nova regulação, dessas normas específicas? Qual é o prazo que a comunidade, a sociedade pode esperar esse projeto aí sendo aplicado definitivamente no relacionamento entre cliente e instituição financeira? Para os bancos, internamente, essas regras já estão valendo. Pelo menos os 4 normativos já aprovados são regras gerais, assim, regras de conduta, com oferta, publicidade, né, para o setor financeiro, com contratação, com segurança, produtos, já estão valendo. Além delas está o saque, o normativo de saque, o normativo de atendimento em agências e o normativo de encerramento de contas. Obviamente que nós temos um compromisso social. A gente não pode divulgar alguma coisa, não pode certificar uma empresa sem ter certeza de que ela está cumprindo aquela determinada regra e muito mais, que a gente tem estrutura para poder fiscalizar aquele comportamento. Então, qual é o passo hoje da autorregulação?
definido o tema, escolhidos os regulamentos, né, você tem toda a parte de montagem de verificação. Você está se montando uma estrutura como se fosse de um ISO, né, para poder aferir se os bancos signatários estão cumprindo as regras e aí sim certificar, colocar um selo para que identifique, este banco, né, ele tem um compromisso com a sociedade e ele tem uma fiscalização em cima dele, já montada desta forma, com esse tipo de procedimento. Para montar este pacote todo e lançar para a sociedade, nós temos o marco de 2010, se tudo correr bem, no dia 15 de março de 2010, no Dia do Consumidor, no Dia Internacional do Consumidor, a gente pretende lançar o selo e todo o projeto de autorregulação e já poder até colocar alguns avanços que ocorreram neste ano de implementação. Muito bom. Dia 15 de março, o Comarca 10 irá acompanhar e já deixa aqui o espaço aberto para que você, colega, volte aqui e fale de todo esse projeto agora pronto. Gustavo, muito obrigado. Suas considerações finais. Se quiser deixar um e-mail para contato. Eu agradeço, Ricardo, o convite. Eu acho que é importante, ainda mais nesse trabalho que nós estamos fazendo, de divulgar a autorregulação, é importante. E deixar aqui ratificado que isso não é um trabalho de marketing, é um trabalho sério que está sendo feito. Até a minha contratação, eles procuraram alguém da defesa do consumidor, nunca trabalhei em banco, para poder tocar um projeto que realmente vai ser eficiente. O meu contato, para quem quiser tirar alguma dúvida, se porventura tenha sobre a autorregulação ou sobre outros aspectos da defesa do consumidor, o meu e-mail é marronegus, G-U-S de Gustavo, @hotmail.com, e eu ficaria muito feliz em responder ou tentar responder as perguntas que forem enviadas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vinícius. Esse foi o Comarca 10, um programa feito especialmente para você. Obrigado pelas dezenas e centenas de mensagens que nós recebemos. Impossível responder a todas elas. Obrigado. Fique conosco no próximo programa. Acesse os programas anteriores através do nosso site. Obrigado a todos os apoiadores, colaboradores e incentivadores dessa ideia. Obrigado e até o próximo programa.